Deixa eu abrir o coraçãozinho. De novo. Salve, telanautas! Esse sou eu, Heitor Teixeira, aqui de novo no Cantinho Star Wars, pra gente mais uma vez falar sobre a série da Disney Plus The Acolyte, no seu 6º episódio, Ensinar Corromper. Galera, antes de entrar no assunto do episódio em si, eu queria bater um papo com vocês que tem tudo a ver com o episódio, mas não necessariamente com Star Wars. Tem a ver com como nós, seres humanos deste mundo de verdade e não de faz de conta e fantasia, criamos laços com ideias e conceitos que são plantados nas nossas cabeças. E isso muda muito do como nós percebemos a arte e talvez isso afete muito do como muita gente acaba percebendo, gostando ou não daquilo que está sendo oferecido. Então eu fiz uma reflexãozinha. Não chega a ser a coisa mais profunda do mundo, mas eu queria compartilhar com vocês para saber a opinião de você aí de casa, se vocês vão viajar comigo nessa linha de raciocínio ou não. A ideia é tentar investigar um pouquinho do porquê que é tão difícil agradar todo mundo. Ao meu ver, de certa forma, uma das coisas que se coloca no caminho, e não vai ser só desta produção aqui, por motivos óbvios, assim que eu terminar de falar vocês vão entender. Tem a essa altura do campeonato material demais. Se lá em 1983, quando saiu o Retorno de Jedi, muita gente ficou triste porque achou que ia ficar órfã do material de Star Wars, logo acabou saindo uma revistinha aqui, um livro ali e outro lá, até o ponto aonde era de fato coisa demais para você conseguir que qualquer pessoa que tem uma vida, que tem família, trabalho, amigos e tudo mais, vá conseguir acompanhar tudo. Não que não tenha, sempre tem alguém que acompanha tudo, mas fica mais difícil. Isso sem falar que em algum determinado momento o George Lucas vai e decide vender o seu império para a Disney, que a partir desse ponto resolve classificar apenas algumas coisas como canônicas e outras eles jogam em cima do selo Legends. Ou seja, ainda que você tivesse de fato tido tempo e contato com muito daquele material, muita daquela coisa deixou de valer para valer. Ou seja, é como se você tivesse que manter a sua noção em cima do que você sabia, mas saber que aquilo não vale de fato. E estava tudo bem enquanto eles começaram a criar as novas coisas do novo universo expandido e a gente tinha aí meia dúzia de coisas. Mas a gente já tem essa parada toda em cima da mão da Disney ali por tempo o suficiente para inclusive o material canônico já ser avassalador para qualquer um que queira chegar agora e manter a sua atenção em cima da coisa. Então tem um lado bom, que é o lado do quem gosta e ama esse universo, essa franquia, não pode reclamar de falta de material de onde beber, de continuar curtindo coisas com personagens e aventuras e tramas dentro de um universo reconhecível que vai fazer bastante sentido para quem está enfronhado ali. Por outro lado, para você continuar tendo noção de tudo o que acontece, seja você um consumidor comum ou se você estiver entrando como um contratado para produzir mais material. A quantidade de coisa que você tem que saber, a verdadeira bíblia de coisas que você tem que saber para não pisar no pé do canon já está grande o suficiente para de fato criar problemas. Qualquer material então em série que seja feito respeitando minimamente todo esse material prévio que foi criado, acaba sendo uma espécie de recompensa para quem mergulhou no universo expandido. Fosse ele o de Legends ou fosse o de agora, preferivelmente ambos. Onde a pessoa sabe que muita coisa existe, mas ainda não passou para o lado de cá e não foi oficializada. Mas pelo menos a pessoa tem como tecer mais teorias, baseadas em coisas que já estão sendo plantadas lá desde antes. Por outro lado, um grande problema que se gera é o clube fechado, que é meio frequentado apenas por quem manja. E aí, proporcionalmente falando, uma coisa que foi colocada lá por ser tão popular e ter um alcance tão abrangente, acaba excluindo um bocado de gente que vai, por motivos até bastante óbvios e compreensíveis, reclamar de coisas
que às vezes eles nem sabem do que estão reclamando, como se estivessem apontando certas incongruências ou certas coisas que não, isso não é assim, isso nunca foi dito, como é que estão mexendo no meu queijo? Não pode. Sendo que aquilo já foi tratado, retratado e é lugar comum no universo expandido, que foi falado várias vezes ou nas animações, ou nos gibis, ou nos games, ou nos livros. Mas a pessoa não teve o interesse ou a oportunidade de correr atrás. Desse jeito, então, fazer teoria enquanto a gente assiste um material novo, com certeza faz muito parte da graça, só que não é para todo mundo. O que acaba gerando um monte de expectativa errada, porque você está sendo induzido a pensar coisas que você pensa com a sua ótica de civil paisana, e não de alguém que sabe tudo de cada vírgula e cada detalhe, de cada citação, cada nome de personagem, episódio, planeta e espécie alienígena, de cada ritualzinho que acontece para poder saber se aquilo que você está reclamando faz sentido ou não. Então, para mim, que sou sim um apaixonado pelo universo, mas de longe não sou a pessoa com o maior conhecimento, o mais profundo conhecimento de Star Wars, as minhas expectativas acabam seguindo pelo seguinte caminho. Eu adoraria ver eles flertando de forma convincente com a sedução do lado sombrio. Em algum momento da vida eu lembro de ter visto uma cena num filme que eu muito honestamente não sei qual é, que tinha um casal na cama e aparentemente a brincadeira deles era um provocar o outro falando a coisa mais ofensiva possível, sem que isso abalasse a relação de amor que eles tinham. Como se fosse uma provocação de uma brincadeira saudável, mas que para funcionar tinha que ser pesada. Eu achei aquilo bastante interessante porque é o tipo de brincadeira de adulto que a gente imaginaria alguém fazendo, que pode ser eficiente do lado cômico, mas tem um lado bastante perigoso também. Imagine como não ficar chateado com uma patada bem dada com coisas que você não sabe separar, se estão usando basicamente todas as armas que a pessoa tem de saber tudo a seu respeito, por ser uma pessoa tão próxima, tão íntima, ou você descobrir se ela está só sendo sincera com o que ela fala, disfarçado de ser uma brincadeira. Então é o tipo da coisa que a gente acaba se perguntando por que pessoas fazem coisas assim. O lance é que pessoas fazem coisas assim. Do mesmo jeito que qualquer acidente de trânsito que a gente vê, um bando de curiosos se juntando em volta por causa daquele prazer mórbido de ver a desgraça alheia. Então, essa coisa de ser meio espírito de porco, meio espivitado, meio soturno, meio do mal, é algo que está no âmago de todo mundo. E deveria ser sim algo que nós domássemos para que nós pudéssemos evoluir enquanto espécie e nos tornarmos pessoas melhores. O problema é, melhores aos olhos de quem, gafanhoto? Aos olhos de quem? Uma coisa que eu entendo que faz parte do âmago da proposta da série, pelo menos pelo que o título nos sugere, é justamente essa coisa de ter um aprendiz, um acólito. Alguém para que você possa passar um pouco da sua essência. Não necessariamente da forma como isso vem dentro do universo de Star Wars, com tudo que a gente sabe sobre regra de 2 e aquele papo todo dos Sith, mas no estrito senso do como a gente entende essa coisa de ter uma continuação, um prolongamento de nós mesmos daqui, do nosso mundo mundano, secular, normal. É de fato algo que eu creio que não seja assim uma ânsia, uma aspiração que todo mundo tenha. Mas cada um que tiver, eu posso dizer que eu entendo muito bem o como a pessoa se sente. Porque seria de fato a coisa mais próxima de você tocar a imortalidade. Talvez até mais do que ter um filho, já que um acólito seria alguém que vem beber em você coisas que você deseja passar para diante, coisas essas que de fato não são certeza nenhuma em relação a um filho, que tem uma ligação biológica, mas de repente pode ver o mundo de uma forma 100% diferente da sua e ser considerada aquela ovelha negra da família, enquanto escuta a Rita Lee. Aí, é claro, não tem como a gente não falar sobre os arquétipos do bem versus o mal ou Deus versus o diabo, já que essas coisas, apesar de nas culturas diferentes espalhadas pelo planeta todo, se mostraram diferentes
com roupagens diferentes, mas com muitas similaridades, como se fossem coisas que estivessem muito mais dentro do nosso âmago do que necessariamente numa realidade comprovável. E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu esperava das interações entre lá um Lorde do Mal, Sith, sombrio, tentando fazer a cabeça de uma outra pessoa com argumentos que balançassem a mim, apesar de eu não querer ser malvado, acreditem em mim, eu sou fofinho, eu queria que essa coisa fosse bem construída ao ponto de fazer com que as pessoas de fato dessem ouvidos àquilo como se fosse uma escrita impecável. Algo que faz você parar para pensar do ponto de vista filosófico e que você, no mínimo, entenda as motivações e não simplesmente ache que a pessoa que foi convencida é um idiota. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês um texto que é basicamente sobre liberdade e religião no existencialismo de Jean-Paul Sartre, o filósofo. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Fica o homem, por conseguinte, abandonado, já que não encontra em si, nem fora de si, uma possibilidade que se apegue. Antes de mais nada, não há desculpas para ele. Se com o efeito a existência precede a essência, não será nunca possível referir uma explicação a uma natureza humana dada e imutável. Por outras palavras, não há determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. Se por outro lado Deus não existe, não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio do luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Ou seja, todo o resto que vem com cara de regra é uma prisão da mente. Algo que, dependendo do como é colocada para você, pode soar bastante indesejável. Uma outra visão interessante seria: o que é o céu se não um suborno e o inferno se não uma ameaça? Do pensador Jorge Luiz Borges. Eu tenho certeza que esses são elementos psicológicos que dá sim para trabalhar com folga, para você fazer algo muito bacana do ponto de vista psicológico. Então eu realmente não sei se vocês vão concordar comigo que está faltando mais disso. Da gente ver essa coisa que tem essa alegoria talvez até mais bíblica dentro da série, que com certeza vem de um universo que bebe de alegoria o tempo todo para contar suas histórias. A partir desse ponto aqui, então, eu vou pedir para vocês que deixem o like de vocês, o famoso joinha, que ajuda bastante. Considerem se inscrever no canal e ativem as notificações para não correr o risco de ficar sem receber o aviso de novos lançamentos aqui do canal. Quem quiser compartilhar, tio Heitor também agradece bastante. Vem galera, vem fazer parte da família do Natela, essa comunidade nerd que só cresce e é cada vez mais feliz. A partir desse ponto aqui eu vou deixar para vocês o convite para assistirem até o final e verem a participação dos telanautas no momento dos telanautas, que qualquer um aí de casa pode participar também. E se quiser é só dar uma olhada nas regras que vão estar na descrição do vídeo. Então vem, é legal, gosto quando vocês participam, acho muito maneiro. E a partir desse ponto, fica um aviso de spoilers, já que eu vou fazer uma recapitulação comentada do episódio todo. Segura na minha mão e vem. A Osha acorda lá numa moradia, meio numa caverna improvisada, num lugar diferentão, que tem uma cara ali de uma ilha, mais ou menos reconhecível, apesar de ser um planeta desconhecido, que eu acho que tem a cara da ilha que o Luke Skywalker tá nas sequels. E logo ela descobre que não tá sozinha, apesar dela não saber como é que ela foi para lá. De volta a Kofar, aquilo que a gente tava com medo no episódio anterior, de como é que eles vão fazer para manter o canon, já que agora o Mestre Sol tava dentro da nave. E aí ele, inclusive, levanta voo e começa a tentar fazer a tal da transmissão. Se a informação vaza do jeito que tem que vazar e ele fala que tem um Sith ali, lascou tudo, que a galera vai reclamar para sempre. Mas parece que alguma coisa está impedindo a transmissão de acontecer, que ela fica falhando, e aí ele fica flertando com tentar, e a coisa vai dando uma agonia, um nervoso, que não chega a hora nunca. Só coisa para impedir. Mas que ao mesmo tempo é bastante interessante que esteja acontecendo. Dá pra ver que o cara tá realmente desequilibrado e aparentemente ainda não percebeu a troca das gêmeas.
A gente vê isso nas nuances do comportamento do ator, do como ele está lidando com toda essa situação, e aí fica mais fácil entender porque que ele está dando essa escorregadela. Porém, quem está esperto na situação, está com o nariz em cima da parada, é o Castorzinho Bessel, que está ali cheirando a May para poder ver para onde é que essa danada vai. E a gente vê que ele também salvou o droide da Osha, que está ali com ele agora. Na tal ilha lá, a gente vê o Kimir indo tomar um banho na piscina natural, peladão, e aí a Osha meio que se atreve a ir lá tentar pegar o sabre dele. Calma, o sabre de luz que ele deixou para trás, em cima do boltinho de roupa, achando que ele não vai notar. Tadinha. No entanto, o título do episódio, Ensinar, Corromper, traz a proposta de que o tal confronto vai ser muito mais psicológico e verbal ali, na conversa, do que necessariamente físico. Ele sabe bem quem ela é, não se enganou com a troca das gêmeas e vai usar o poder do papinho mole em cima dela. A minha esperança nesse momento era de que fosse acontecer exatamente com o grau da expectativa do que eu falei antes da gente começar os spoilers. Que os diálogos fossem ser densos e que de fato ele fosse conseguir passar tempo o suficiente conversando com ela para que as frases fossem memoráveis na franquia. Mas aí, como eu falei, era só expectativa minha mesmo. A essa altura do campeonato, eu quero, mais do que nunca, acreditar que o Mestre Sol é, de fato, um cara bacana, um cara do bem. O problema é, tá bastante evidente que ele tá super abalado. E ele não tá agindo como a gente acharia que ele deveria agir numa situação como essa. O que claramente é bastante perigoso, porque esse tipo de situação e emoção exacerbada pode acabar abrindo aí mais do que uma brecha para ele se desequilibrar do caminho da luz. Ele, inclusive, parece que tá louco para tirar uma coisa do peito ali e falar a verdade, contar tudo o que ele tem para dizer, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente vê que ele vai flertar com a ideia de desembuchar, alguma coisa acontece para impedir. Dessa vez os sistemas da nave começam a falhar bem na hora H. Frustrante pra caramba. Quando a gente volta para Coruscant e a gente vê lá no Templo Jedi, tá rolando uma conversa da mestra Vernestra, meio que no telefoninho lá do Skype que eles usam com holograminha, e a gente vê que o papo tá falando a respeito, mais uma vez, de assuntos políticos que, ao meu ver, fazem com que o teor do que está sendo dito, mais uma vez, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha de ficar se perguntando se realmente dá para confiar nessa mulher, porque até a iluminação que colocaram ali fazem ela ficar com um clima pesado, que eu não sei, mais uma vez, se estão fazendo isso para poder fazer aquele esquema de desviar nossa atenção, a gente ficar suspeitando dela e no final não era nada disso, ou se vai ser mais uma vez algo super óbvio. De qualquer forma, a gente vê que a coisa faz com que eu não esteja achando essa personagem a mais confiável de uma forma ou de outra. E ainda assim, chega para ela a notícia de que mesmo entrecortada, a mensagem do Sol chegou. Eles não conversaram sobre tudo, mas agora ela sabe que a patotinha da missão avançada lá dos Jedizinho deu ruim e vai precisar mandar gente para ir ver qual é a caca. O Kimir continua de boaça, com a guarda baixa, sem se preocupar com a Osha, trocando uma ideia com ela, naquelas de aos poucos, como se água mole pedra dura, vocês conhecem o ditado, mas ele também deixa escorregar algumas pistas interessantes a respeito do passado dele, inclusive meio que deixando claro que ele já foi Jedi há muito tempo, e ele frisa a parte do há muito tempo. Não sei o quanto isso especificamente vai ser um modificador na forma como a gente interpreta a coisa, mas de qualquer forma ficou bem claro que ele não quis dizer que foi simplesmente há muito tempo. Foi há muito tempo mesmo. De que forma, não sei. O fandom ao longo da última semana andou especulando a possibilidade de que ele fosse envolvido com os Cavaleiros de Ren, talvez até o primeiro Ren. Aí isso tem a ver com aquilo que eu falei sobre as teorias acabarem fazendo parte de um grupo um pouco mais fechado de pessoas que tiveram acesso a certas coisas que nem todo mundo que está assistindo tem. E isso muda muita coisa, inclusive para quem está reclamando do fato de que está tendo uma quebra no cânon, com o Jedi do Conselho falando coisas que não deveria, apesar deles não terem dito em nenhum momento com todas as letras,
no conselho, que se tratava de um enfrentamento com um Sith. Ou seja, principalmente se o nome da série é O Acólito e isso nem tiver a ver especificamente com o lado negro por causa dos Sith. Por mais que o Kimir no episódio passado tenha dito que os Jedi talvez o chamem de Sith. E aí fica aquele negócio bem de advogado, que você tem que se pegar nas letrinhas para poder entender que talvez algo que foi dito lá e parece tão escrachado vem de um jeito que não era bem aquilo. Então não dá para reclamar exatamente daquilo no tribunal. Agora, se não for exatamente isso, se ele não é simplesmente um ex-Jedi que foi seduzido pelo lado sombrio ou que de repente tem a ver com os Ren, será que tem algo a mais nessa história? Com a May solta e caminhando pela nave, o Bessel e o droid vão tentar enfrentar ela do jeito que der. Não chegam a ser aquelas criaturas ferozes que vão fazer um enfrentamento franco, aberto, honesto e de frente, mas fizeram a coisa de um jeito que pelo menos fica ali com cara de alívio cômico. Não sei se você aí de casa chegou a achar super engraçado, mas é um momentinho bacaninha. Só que ela reinicia o droidzinho e como ela não manja tanto da parte técnica, mecânica quanto a irmã, e ela foi colocada ali numa espécie de missão, um pedido do Mestre Sol para ir resolver algumas coisas do sistema que está dando pane, ela acaba pedindo pro droid ajudar ela e agora o coitado nem tem opção, só ajuda mesmo, porque ela resetou ele de fábrica. Já a Osha, que a gente desde o começo da série estava crente que era segura no lado alvinho, branquinho, iluminadinho da força e que estava bem tranquila ali, inclusive pelo como ela se comportava quando era criança, mas ela demonstra interesse sim, pelo que o cara tem para dizer, de uma forma que você olha com aquela cara de tá vendo? Como não é assim a coisa mais segura do mundo quando os argumentos da pessoa são bons? E aí eu tenho que lembrar que são bons para a personagem dela, ainda que para nós da audiência não sejam assim a coisa mais bem escrita que uma série já produziu. Mas de qualquer forma ela ainda acaba tendo ela mesma questionada com a seguinte frase: por que você ama pessoas que só vão até um certo ponto? Como se justamente aquilo que a gente conversou em episódios anteriores de que os Jedi não criam apegos e laços e tudo mais, e ela é uma pessoa bastante passional nesse sentido, ela é uma pessoa que tem essa necessidade de demonstrar carinho, afeto e tudo mais, por que ela iria aceitar viver com menos? Isso me parece um diálogo que tem tudo a ver com o que eu estava falando sobre as pequenas provocaçõezinhas, de você mostrar que, olha, ser uma boa pessoa, um cavaleiro Jedi, um bastião da justiça é muito bacana sim, mas você já parou para se perguntar tudo o que você está deixando para trás, que de repente a propaganda não conta para você? Mas, é claro, quando você provoca alguém intensamente o bastante, os instintos mais básicos são os que têm mais facilidade de vir à tona primeiro. E aí ela ataca o cara que não está preocupado ainda. No entanto, ele solta mais uma frase contundente, apesar de ser pouca coisa. É só aquela sementinha. Quando ele fala para ela, quando você perde tudo, é finalmente quando você se torna livre. E talvez ele não esteja longe da verdade. Porque quanto mais a gente é apegado às nossas coisas, às pessoas à nossa volta e tudo mais, ao nosso estilo de vida, ou ao quanto a gente tem no banco, é que a gente às vezes se vê escravo e prisioneiro da própria vida que a gente construiu pra gente. Tem tudo a ver, inclusive, com aquela corrida dos ratos, das pessoas tentando fazer de tudo para manter uma vida que elas têm que fazer de tudo para manter, como se fosse um ciclo. E aí a gente percebe que o roteiro, de fato, tá tirando onda com a nossa cara, já que na hora que o Mestre Sol resolve que vai desembuchar de vez, o sistema desliga as coisas e corta o papo, fazendo com que tudo desande de novo. Que raiva! Só que a gente também vê que ele já notou que ela é a May, e aí ele tonteia ela. Ou seja, se eu acabei de falar agora há pouquinho que eu acho que ele é um Jedi bonzinho, ele age de um jeito que é justamente para provocar o como a gente vê as coisas, como se não desse para confiar em ninguém. O que não chega a ser a coisa mais interessante quando você fala sobre Jedis. Deveria ficar mais claro quando alguém de fato está pisando no tomate
ou tá saindo da linha e tudo mais, mas o que acaba acontecendo é que a gente vê que o comportamento dele já mostra que tem algo errado ali. Ele, basicamente, alguns segundos antes da cavalaria chegar, pica a mula ligando o hiperdrive para ir para outro lugar. Isso faz então com que a galera que chegue vá investigar a superfície. Porém, essa investigação pode ser atrapalhada e contaminada por notícias de interferência de elementos externos que podem fazer com que o que aconteceu lá se perca e não fique tão fácil de entender que foi um usuário do lado sombrio que criou e causou tudo. Enquanto o Kimir está reparando o capacete, que dessa vez ele fala com todas as letras, que é feito de cortoses, ele continua o papinho dele com a Osha. E a gente vê que parte do motivo dele ter abandonado o lado da luz foi justamente a tal punhalada que ele recebeu do seu ex-mestre, que aparentemente deve ser o Sol. Ou pelo menos foi o que ele insinuou quando ele estava no combate no episódio anterior. Ele chega inclusive a oferecer para ela colocar o capacete para experimentar, já que segundo ele as características desse metal e a forma como o capacete é feito e tudo mais acabam te dando um foco maior, como se fosse algo que potencializasse os poderes na força que você já tem. Quando a galera chega lá na investigação da mestra Vernestra, ao invés dela usar aquele superpoder de dedução à la Sherlock Holmes, ela acaba usando algo mais ou menos similar com o poder da força para sentir os ecos do que aconteceu ali. O problema é que isso não é exatamente uma coisa científica e fica sujeita a uma certa interpretação. O que acaba fazendo com que ela palpite que tudo ali provavelmente tenha acontecido por causa de um Jedi caído, mas que ela em nenhum momento cita um Sith. Não cita mesmo, não. Quando a May de fato acorda, inclusive presa, ela percebe que o Sol está agora visivelmente muito estranho, meio psicótico até. Nesse ponto aqui, eles cortam o papo porque querem, porque não tem nenhum evento interno acontecendo para impedir. Não tem transmissão falhando, sistema, luz piscando, nem nada. Eles só cortam mesmo para a gente ver a Osha de fato aceitando experimentar o raio do capacete. E no final, não é que a respiração ofegante dela acaba lembrando muito outra respiração ofegante famosa também da franquia? Ou seja, então esse foi um episódio de The Acolyte que teve cara de um episódio de The Acolyte. Tem algumas coisas bacanas acontecendo aqui porque flertam com coisas que me fazem pensar que poderiam acontecer desdobramentos interessantes, apesar de que provavelmente vai ficar só na promessa mesmo. Ou quando acontecer não vai ser da forma como a minha expectativa gerou e aí não vai ser culpa deles, mas vai ser algo que eu vou ter que lidar de forma pessoal. Por outro lado, também eles acabam herdando uma série de pequenos problemas e tropeços no como a história está sendo conduzida, que vem dos episódios anteriores, e se você já não gostou disso lá atrás, aqui também não acho que eles consertaram com muita boa vontade, não. Tendo tratado disso tudo, nós finalmente chegamos no momento dos telanautas, onde o Mauro Duarte enviou pra gente. Achei interessante seu comentário sobre anjos e demônios. Pode ser que essa série esteja tentando mostrar que nem sempre um Jedi é bonzinho ou perfeito, e quem sabe até o Sith Lord virar um Jedi eventualmente, Sol. Sua fala também me lembrou da ótima série Good Omens, que trata sobre anjos e demônios que por vezes parecem trocar os papéis. Mauro, obrigado. Agora, por mais que seja possível sim algum tipo de redenção, dentro desse universo me parece muito mais fácil acreditar que alguém do lado da luz vai ser corrompido para o lado sombrio do que necessariamente o inverso. Mais por amostragem do que pelo fato de que não existam precedentes. Mas ainda assim, eu acho que eles estariam complicando certas coisas de um jeito que eu não sei se fazem todo sentido ou bem para a trama. Já o Júlio César lançou. Continua achando que o Sol é o mestre. O mestre Jedi que cai num truque de troca de gêmeas. Ele estava lutando com o Ezra Miller da Shopee e logo depois o Sith estava lá lutando e finalizando a X-23. Se eles abrem a série com esse capítulo sem dar maiores explicações e depois voltam para dar contexto, a recepção da obra seria outra.
Pois é, Júlio, às vezes a gente tem que entender se você contar uma história de forma linear com os eventos acontecendo na ordem, dramaticamente isso não é assim tão interessante. O problema é que às vezes os caras escolhem começar pelo pedaço errado, fazendo com que a gente já comece reclamando, ao invés de começar tendo aquela verdadeira vontade de conseguir com o maior tesão assistindo o que eles mandarem na sequência. Então, não sei se de repente o simples fato de ter colocado isso no começo já salvaria a série, mas que eu acho que ajudava bastante, eu acho sim. É isso aí, galera. Dessa vez eu acho que eu consegui cobrir tudo de mais relevante que eu vi e ainda consegui bater um papo com vocês sobre os meus achismos pessoais, de coisas que tem a ver, mas não tem a ver. E eu quero saber se vocês acham se tem a ver ou se não tem a ver. Vou gostar bastante de ouvir o que vocês têm para dizer, então participem. Deixem de ser tímidos, meninos e meninas, venham conversar com o tio Heitor. Vou deixando 2 sugestões de conteúdo para vocês seguirem acompanhando o que eu coloco para vocês. Um forte abraço, galera, e até mais.